Olá, olá, pessoal do Brasil, Europa e Estados Unidos. Aqui é a Eli Boda, celebrando 15 anos da podcast Conversa entre Educadores. Essa foi uma obra que surgiu no Brasil e atualmente a gente está sediado nos Estados Unidos. Hoje eu estou muito feliz de contar com a presença da professora Daniela. Professora Daniela, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Eu acho que já está ficando noite, né? Mas boa noite, agradeço aí imensamente, me sinto muito honrada com o convite, né, de poder participar. E a tecnologia em curtas distâncias, né, ou as lonjuras, né, de estarmos tão longe, mas tão próximas. Então, muito obrigada aí pela oportunidade desse momento. Que bom, professora Daniela, está falando de onde? Eu falo de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Olha que legal, a primeira educadora de Farroupilha. E aqui, né, de dia ainda, solzinho, eu estou no estado de Ah, que bom. Washington. Então, a gente, Ah, como a prof. Dani falou, a gente está aí com a nova tecnologia e pode se conversar e aprender um pouco mais. Professora Daniela, eu vou pedir para te se apresentar para quem está ouvindo essa podcast, por favor. bem, eu sou Daniela Matos, né, professora de profissão, me formei em letras, graduada em letras, depois fiz pós-graduação em supervisão escolar, né, também fiz mestrado em educação pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e atualmente eu sou doutoranda do mestrado em letras da Universidade de Passo Fundo. Mas nesse interstício me especializei em neurociência e comportamento humano. Já vinha buscando há um tempo, né, entender o comportamento das pessoas, trazer também a partir da minha trajetória, né, que eu sou mãe aí de 5 filhos, Ah, que então fui mãe legal! muito jovem, né, e aí em determinado momento da vida a gente vai fazendo coisas, mas eu fui buscar então na teoria, né, elementos que pudessem me dar mais sustentação para que eu pudesse falar de comportamentos, né? O meu comportamento, o comportamento do entorno e, sobretudo, ajudar as pessoas nessa autoavaliação do comportamento, de como a gente se comporta em relação às nossas decisões, às nossas coisas que procrastinamos ou não, até mesmo dentro da própria docência. Então, fui me especializar em neurociência e comportamento humano. E hoje eu trabalhei aí 9 anos e meio numa multinacional, também numa área pedagógica, e aí eu me exonero dessa multinacional e venho então trabalhar como empreendedora na área de palestras, cursos e treinamentos dentro da área socioemocional, nas áreas educacionais. Então, Que eu continuo interessante! estudando, né? Continuo estudando como doutoranda lá na Universidade de Passo Fundo, mas estou aí atuando nessa questão do comportamento humano, né? Trazendo os elementos da teoria, o que a neurociência explica sobre o comportamento, sobre as emoções, enfim, é um tema que tem bastante pano para manga. Que maravilha. Então, faz consultoria também para grandes grupos ou individual? Eu não sei Sim, como. eu faço palestras, porque, na verdade, as palestras elas são starts, né? Uma palestra tu não resolve nada numa palestra. Na Uhum. palestra tu desperta atenção, dá um start, uma motivação para a pessoa querer melhorar, ou querer buscar mais informações, ou querer se aprofundar sobre aquilo. Então, eu trago as palestras, né? Atualmente, eu estou trabalhando com uma palestra que é o título de um livro que eu estou lançando na segunda-feira, que se chama Força que Habita em Mim, em que eu trago a minha trajetória, né, de vida com todas as intempéries, né, desde a infância, mas que eu chego lá no dia de hoje trazendo teóricos, trazendo as emoções, o que a teoria fala sobre o momento vivido, né? Então, eu fui buscar esses elementos lá de trás para hoje. E aí, dentro disso, eu faço palestras, cursos, né? O curso ele tem duração de mais tempo, né? Um tempo maior, em que eu aprofundo, eu trago o aprofundamento sobre as emoções, sobre as pessoas que às vezes vivem. Né? Hoje a gente tem a depressão como um fundo, né? Um fundo de poço aí para todas as áreas, em todas as profissões, e eu trago sobre o olhar das emoções, né, sobre o ponto de vista socioemocional, de onde que surge a depressão, né? São pessoas extremamente Olha, apegadas ao passado ou um futuro que ainda não chegou e que a gente não sabe se vai chegar e quando que vai chegar. Mas a grande dificuldade de viver o presente, né? E problematizando tudo, trazendo muito, muito problema. Mas por esses lugares eu já caminhei. Então, por que eu trago a minha trajetória de vida? Porque esses lugares eu já estive neles. E como que eu consigo fazer essa transposição de sair desse lugar? Ou estar apegado ao passado daquilo que deu certo ou que não deu certo, ou ao futuro que eu não sei o que vai ser, né? Ninguém sabe. Porque
porque tu sabe que o passado não volta, mas o futuro ninguém tem. A gente tem probabilidades, estatísticas de coisas que podem acontecer ou não. Mas, e aí eu trago então os cursos, né? Os treinamentos, que são um curso é um tempo maior, daí de 20 horas, de 40 horas. Os treinamentos eles são mais curtos, que são para áreas educacionais e corporativas, que é aquele tempo menor de um turno ou 2 turnos, né? E as mentorias que são individuais. Então, quando geralmente a pessoa passa por um curso ou por um treinamento, ela vem para a mentoria. Dani, ok, mas e agora? Né? Como que eu faço para melhorar, para qualificar? Porque antes Aplicar, do né, na profissional, vida. para aplicar na vida. Porque antes do profissional vem a pessoa, né? Então, tu vai lá, tu te empolga com a palestra, ok. Mas tu volta para casa. E o que tu faz depois da palestra? Né? Tu vai no curso, ó, ok, 40 horas de curso, tu tá ali dia a dia no curso, ok. Mas tu volta para casa. E depois, se tu não fizer mais nada, porque a mente é treinável, né? A mente é treinável. Então, às vezes a pessoa estuda, ela treina, mas ela vive num ambiente, a ambiência dela é tóxica, né? Olha que E interessante. uma ambiência tóxica, por mais que tu estude, por mais que tu te debruce, quando tu volta para aquele mesmo núcleo, né? Então, olhar para isso de como que a gente pode se transformar, só que nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre nós. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre eu. Às vezes a gente fala, mas a culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus filhos, a culpa é dos meus pais. Hoje a gente tem muita, mas a parte da premissa que os nossos pais, né, não fizeram certo, eles fizeram o que podiam com o que tinham. Não E a tinham única coisa que compreensão. a gente tem o controle são as nossas reações, né? O nosso E as hoje, como nossas você falou. reações. Exatamente isso. Então, eu trago todas essas discussões para dentro das palestras, dos cursos. Claro que a palestra é start, né? Mas para dentro do curso a gente aprofunda dos treinamentos e depois a mentoria. E o que, que é a mentoria? A mentoria é que depois do curso, é como assim, depois da festa, vem a realidade. E aí a mentoria é para te ajudar como tu pode transformar essa realidade para essa pessoa, não interessa a área que tu estejas. Pode ser um professor, um juiz, um teólogo, um professor, né? Qualquer área. Porque antes de cada profissional tem uma pessoa. E eu parto dessa premissa, né? Não interessa a área que tu, não interessa o quanto de graduação que tu tem. Não interessa o país em que tu esteja, se ele é avançado, se ele é de primeiro mundo, se ele é de terceiro mundo, não interessa. Interessa que tem uma pessoa que quer mudar. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem, e eu lido com muitas pessoas letradas, né? Altamente letradas, mas que são arrogantes. E são arrogantes consigo. Ah, eu sempre fiz assim. Aqui no Brasil, tu deve conhecer, que a gente assim, o Melô da Gabriela, né? Que era um filme que Uhum. tinha a música da Gabriela. Eu sempre fiz assim, eu continuo assim, vai ser assim. Sempre A pessoa, assim, se é. ela não, se ela não quiser mudar, não, ela não vai melhorar. A gente diz, ah, mas o fulano é um bom profissional, mas não é uma boa pessoa. Não existe um bom profissional se não for uma boa pessoa. Em algum momento ele falha, né? A Olha a gente falha. profundidade. É. Isso aí, prof. Primeiramente, eu queria agradecer. Depois, eu queria, quando sair essa podcast no ar, a gente pode colocar um link para o livro ou de lançamento. Não sei se vai ter Sim, algum sim, evento. Onde que o pessoal pode adquirir o seu livro? A primeira pergunta. sim. O meu livro, ele é um livro físico, ele vai ser enviado para todo o Brasil, a gente vai colocar lá na Amazon também, né? O lançamento dele é na segunda-feira, às 20 horas, pelo meu Instagram. E depois ele vai estar na plataforma Amazon, vai estar também no Mercado Livre, e a gente vai estar enviando para todo o Brasil, fora do país, enfim, tem várias possibilidades de adquirir o livro, mas ele também é um material que está bem bonito. E um pedacinho mais sobre a sua história. Acho maravilhoso. Olha, 5 filhos e fazendo doutorado e trabalhando. Olha como é possível, né? Eu tenho 3 filhos, três, e já trabalhando, estudando já é difícil, né? Eu fiz meu doutorado também. Mas parabéns, parabéns pela sua trajetória. A outra pergunta para o pessoal que está escutando aí, alguns não estão familiarizados com neurociência. Poderia definir neurociência para a gente? A neurociência é trazer tudo aquilo que o nosso cérebro, né? Porque a gente não falava de emoções há um tempo atrás, né? A gente achava falar de emoções, não se falava. Há 20 anos atrás, a gente não trazia para o campo da Uhum. vida cotidiana as emoções, né? Eram aquelas coisas mais catedráticas da psicanálise, né? Da psicologia, mas trazia a neurociência e entender como que as emoções, a neurociência nos explica como que o nosso cérebro, as nossas células reagem frente às emoções, né? O que a neurociência explica em relação aos comportamentos, por exemplo? Quando eu tomo uma decisão,
né? Parte das nossas emoções, se tu fizer uma ressonância magnética, por exemplo, numa pessoa que está, uma pessoa altamente estressada, as células dela são diferentes. Tem Uhum. uma alteração, né? No sistema neurológico da pessoa. Então, a neurociência traz para nós, dentro desse conceito das emoções, que é o que eu trabalho, a partir de Daniel Goleman, né? Trazendo o conceito de neurociência para entender como que o nosso cérebro reage frente às emoções, às decisões e aos nossos comportamentos. Olha que Então, a legal. neurociência também. Tem como controlar? Assim, agora a curiosidade está brotando, né? Então, o cérebro todo ele reage de uma maneira distinta dependendo do nosso comportamento, né? E tem dicas assim como a gente pode controlar o estresse, por exemplo. É uma pergunta que todo mundo faz. Teve três terapeutas e sempre tem que tocar nesse assunto. É. Aí a gente tem uma questão, a ambiência, né? Às vezes a gente assim, eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Eu digo, eu sou uma pessoa imperativa. Bom, então eu tenho um tipo de organização que é aquilo que não está, por exemplo, eu tenho dificuldade de cumprir uma lista de coisas uma abaixo da outra, ou de responder coisas imediatas. Se tu me perguntar, me dê qualquer coisa e dizer, Dani, isso aqui, lê isso aqui para mim, eu fico nervosa, eu não consigo. Mas eu tenho estratégias minhas, cerebrais, metodológicas, que eu fui aprendendo para que eu possa tirar toda essa ansiedade. O que a gente tem? A gente tem a ambiência. E às vezes a gente se acostuma, por exemplo, uma das coisas de maior estresse, tu imagina uma pessoa que levanta às 6 horas da manhã, ela pega um trem, um ônibus, um deslocamento, ela vai para o trabalho, e nesse interstício entre o trabalho, entre a casa e o trabalho, ela fica escutando, assistindo notícias fatalísticas. Todo o tempo. Não tem como o cérebro dessa pessoa estar em paz para trabalhar, porque ela passou vendo o desastre, a queda, o estupro, todo tipo de tragédia naquele interstício. Então, provavelmente, quando ela chegar no trabalho, ela já não vai dar o 100% dela. Isso é dados, né? Isso é dados. O cérebro já não vai fazer todo aquele comando. E aí a tendência, a gente acostuma a assistir notícias fatalísticas. E é muito fácil da gente perceber, por exemplo, em determinado momento da minha vida, com a minha família, eu via que a gente só comentava tragédias. Ah, tu viu que fulano morreu, ciclano matou fulano, virou um ônibus, virou um carro, deu um acidente, sabe? Quando a gente começou a tirar a televisão, por exemplo, das notícias fatalísticas do contexto, a gente começou a conversar outras coisas. E aí a gente Uhum. vai se acostumando, né? Porque a mente é treinável, a mente é treinável. Então, tu acostuma a xingar todo dia. Tem pessoas que, por exemplo, no trânsito, né? Acredito que aí não seja tanto, mas aqui no Brasil tem lugares, cidades que as pessoas são extremamente nervosas, né? Elas xingam no trânsito, elas brigam, elas param, elas se ofendem. Por quê? Porque a pessoa está acostumada com aquilo ali, então ela não consegue ver um carro na frente que ela fica xingando. E ela costuma fazer aquilo ali, aquilo é no automático. Não, mas eu nem fiz, mas ela está fazendo. A mente é treinável. Mas a gente precisa, para mudar de hábitos, não é uma coisa fácil. Para mudar Não. de hábitos, a gente precisa mudar, nós mudar. Não é mudar o outro. Se eu vivo numa casa que todo dia todo mundo escuta notícia fatalística, não posso chegar lá e desligar a televisão, porque eu vou ter uma guerra. Uhum. Mas eu posso ir aos poucos conversando com as pessoas e levando elas para uma outra conversa, para um outro espaço, para que eu possa ver as coisas de uma outra forma, né? Hoje a tecnologia, por exemplo, quando a gente vê, passa 2 horas que tu está na frente do Instagram, do Facebook, não passa? E Passa. geralmente está poluindo a mente, né, com Poluindo. notícias Se tu ficar duas desagradáveis. horas, se nós fizermos um exercício, tu ficar 2 horas, pegar teu celular, tu vai ficar 2 horas agora, mexendo no Instagram, passando tela. Daqui a 2 horas a gente volta para perguntar, eu vou te perguntar assim, qual foi a notícia, o que é mais importante que tu viu ali? Tu nem vai lembrar. Porque é tanta informação que tu não lembra. Uhum. Então, mas tu pode fazer coisas boas. A tecnologia vem para nos ajudar, não estou fazendo uma crítica. Não é o que a tecnologia fez conosco, é o que nós fizemos com a tecnologia. Eu até vou Porque contar um segredinho. Eu uso meus band-aid, de manhã eu acordo, né, às vezes eu não tô legal, né? Já passei por tanta coisa. Aí eu escuto, em vez de clicar no Instagram para, né, ver as notícias, eu escuto uma podcast, eu escuto uma coisa que vai me enriquecer o meu dia, ou que vai, né, me deixar num alto astral. Falando nesse tópico, qual a sua opinião sobre programação neurolinguística? Que
foi há uns 20 anos atrás, foi muito procurado, porque se sabia, dependendo do que você faz, você pode mudar o seu cérebro, seu comportamento, viver melhor. Tem alguma opinião técnica sobre a neurolinguística? Tu precisa. Tudo é programável. Eu acredito nisso, né? E a gente tem dados da ciência, a neurociência nos explica isso também, né? Quando tu vai falar no pensamento, na neurolinguística, porque não só o pensamento, mas a palavra, ela tem um empoderamento conosco, né? Então, à medida que os estudos foram avançando, e graças a Deus que os estudos da neurolinguística vieram avançando, né? À medida que o tempo foi passando, e chegamos em 2025 com estudos bem avançados, o que eu tenho para dizer é que a gente os estudos eles só vieram acrescentar valor naquilo que a gente precisava. A gente precisava do estudo da neurolinguística para que nós pudéssemos entender o movimento entre a língua e o cérebro, né? Uhum. O que nós falamos que o nosso cérebro repete e o que nós, por isso que a gente pode moldar. Por isso que a gente pode mudar o que a gente pensa. Por isso que a gente pode mudar a nossa forma de viver. E por isso que é muito mais difícil eu mudar. Eu querer te mudar, porque é isso, mas eu vou mudar. Ah, tá, eu vou pegar a Elaine e eu vou mudar. Ela, não, eu preciso mudar a mim para eu conseguir, né? Porque é treinável. Agora, se nós as duas quisermos mudar, nós tivermos a nossa falha, o nosso pensamento for em consonância, a chance que a gente tem de alcançar aquilo que a gente deseja, tanto no nosso comportamento quanto nas nossas ações, ele é muito maior. Por quê? Exatamente. Porque a gente tem esses dados que eles são em consonância, mas eu preciso querer. E aí, por isso que sempre quando eu falo, todos os estudos, eles sempre vão falar que a gente tem um apoio, sim, claro que a gente vai ter o apoio dos neurolinguistas, das pessoas, dos especialistas, como eu me especializei em neurociência, para nos dar os caminhos para que a gente possa mudar, mas a gente precisa querer. E às vezes a gente não quer porque a gente não conhece, né? O medo do desconhecido ou a zona de conforto também, né? É uma Tá zona ruim, de mas conforto. tá Aí eu bom. tô aqui, eu não vou mexer. Não, neurolinguística, isso é uma coisa muito complexa para mim. Eu não quero conhecer. Por quê? Porque talvez se eu conhecer com um pouco mais de profundidade, eu vá mexer, às vezes até em feridas minhas, em comportamentos. Na maioria são comportamentos repetitivos, padrões comportamentais que a gente tem que são repetidos e que eles falam, eles nos representam. Acaba que aquilo a gente cria aquele jargão, né? Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu não dou conta disso. Mas como que eu vou fazer Em 2020 eu falava assim, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer 150 ações mediadas por tecnologia? Era uma meta que a gente tinha na empresa. Uhum. Hoje, mandar um link e conversar com qualquer pessoa do mundo é a coisa mais fácil que tem. Mas a gente Exatamente. ainda tem pessoas que não conseguiram vencer essa barreira da tecnologia porque tem medo, né? Porque como que eu vou fazer? Como que eu vou conversar com uma pessoa do outro lado do mundo? Então, a neurolinguística ela vai nos explicando, e a neurociência também, né? Ela vai nos dando elementos, subsídios para que a gente possa avançar. E os estudos científicos, eles nos dão dados. Tem pessoas que são céticas, né? Não, eu não acredito nisso, as emoções não. Mas eles nos dão os elementos que a gente precisa para que a gente possa mudar o nosso comportamento. E tanto a neurolinguística quanto a neurociência chega num lugar que é o comportamento, né? Que é o comportamento socioemocional, que são as nossas ações, os nossos comportamentos, para que a gente possa atuar, melhorar a nossa atuação nessa vida de hoje. Não daqui a 20 anos e nem do que passou, porque não volta. Aqui a gente brinca, né, que a gente tem que sair da rotina para ter mais longevidade, mas também fazer as coisas não significa que você não tem medo, né? Você faz com medo, mesmo assim. O medo é um sentimento humano, normal, que ajuda a gente a tomar decisões, mas a gente não pode ficar paralisada, né, pelo medo. Eu falo muito isso assim, ó, o meu medo, a minha coragem é maior que o meu medo, né? Quando o teu medo fica maior que a tua coragem, tu te paralisa, né? A gente tem medo, claro que tem, né? Eu tive medo, talvez, de sair de uma multinacional para trabalhar sozinha, né? Eu preciso estudar aos 51 anos de idade, claro que a gente tem medo, né? Mas quando a nossa coragem precisa ser maior que o nosso medo, né? A nossa tomada de decisão, a nossa ação, a nossa persistência e a nossa resistência às vezes também, né? Para que a gente possa alcançar. E a gente sabe que nessa sociedade que a gente vive, nós vivemos uma sociedade muito machista. A gente pensa, uma mulher com 51 anos vai conseguir mercado de trabalho.
A gente está vencendo barreiras, são barreiras que precisam ser vencidas por nós, e ele é dia a dia. Então, eu nunca fui desse provável, né? Não, 50 anos, 50 e poucos, te aposenta, não penso em me aposentar, eu penso em seguir produzindo, mas também levando essa possibilidade de consciência para as pessoas, né? Porque a gente tem informação, a gente tem dados que podem nos ajudar para que a gente possa melhorar o nosso comportamento e a nossa vida. Ai, que lindo essa podcast. Eu tô adorando. Mas enquanto a Vamos gente lá. estiver respirando, a gente tem chance de mudar nossa vida, né? Então, cada acordar já é uma bênção, assim, vamos dizer, e aí você, né, faz a diferença no teu hoje, no teu momento que tu pode controlar. Ah, É isso. excelente, nossa podcast, ela tem tempo limitado, mas com certeza vamos convidar a professora Daniela para uma outra conversa. Estamos adorando. Se o pessoal quiser te contactar, qual que é a melhor forma? Bom, eu tenho o WhatsApp, né? O WhatsApp, que pode ser um contato direto, mas eu tenho as minhas redes sociais, né? Então a gente tem ali Daniela Pedra Matos no Facebook, tenho Daniela P. Matos com dois T's no Instagram, né? Que tá ali. E são as redes sociais que são mais próximas, as pessoas podem ver a minha trajetória, ver o que eu estou fazendo, a produção do material e tudo mais. E tem também o WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato comigo para palestras, para cursos, para treinamentos, que é o 54, né? Código de área do Brasil. 54 regional, na verdade, 55 é o do Brasil, 54 é Uhum. o regional, 996231005. Então, essas são as fontes de contatos que eu tenho para que as pessoas possam entrar em contato comigo. Pessoal, é muito importante essa área, porque eu já utilizei da neurolinguística, já saí de um lugar muito, como diz a Prof. Dani, por experiência, né? Um lugar muito escuro. E eu estou nos Estados Unidos fazem 17 anos porque eu Nossa, falei o que eu ia fazer e as coisas, o universo conspirou, Deus abriu as portas. Não sei como se explica, mas a Prof. Dani provavelmente sabe como funciona melhor, mas eu acredito muito nessa área de neurociência. Uma mensagem final para quem está escutando essa podcast. entre o passado e o futuro, viva o agora. O Olha, passado não volta, o futuro é incerto. Se dá para viver, está vivo, vive o agora. Né? Faz valer esse momento de hoje. Faz chegar no final do dia se valeu a pena. O passado ele não vai voltar. Ou ele serve de degrau e memória, ou ele serve para nos adoecer. Então, certo ou errado, ele não volta. O relógio não retrocede para ninguém. Não interessa onde estejamos, quem somos nós, não interessa. O futuro é, é uma arriscada muito grande para a gente arriscar para amanhã, né? O que a gente pode fazer hoje. Então, entre o passado e o futuro, viva o agora. Essa seria a minha mensagem para as pessoas. Né? Viva o agora. Dá profunda tempo, não perca mensagem. tempo. Não Não perca perca tempo, tempo, né? não perca tempo. Agora. Carpe diem, viva o hoje. E eu concordo plenamente. O futuro ele pode te levar a ser muito melancólico, o passado, e o futuro pode causar muita ansiedade. E a gente hoje em dia a gente vive com tanta ansiedade e necessitamos profissionais como a professora Daniela mais e mais. Adorei te ouvir. Essa podcast vai estar no ar, pessoal. Beijo grande. Até a próxima podcast.